E aí, gurizada, professor André Del Mestre, do IFSU Campus Charqueadas, e este é o curso de Programação Estruturada em C. Nesse vídeo eu vou começar a apresentar as funções de leitura e escrita de arquivos com exemplos, né? Então deixa eu trocar a tela aqui. Foi. Bueno, uma vez aberto é possível ler e escrever no arquivo. Nos vídeos anteriores a gente viu como abrir e fechar arquivo, né? E a questão das permissões, nomes do arquivo, diretórios, caminhos, enfim, né? Bom, as funções de leitura e escrita que eu vou trabalhar são as que estão nesse slide, evidente, tá? E, desde já, a primeira recomendação, que é a parte mais importante deste vídeo, é use estas funções num arquivo, né, no mesmo arquivo, sempre aos pares. Ou seja, se tu leu, elas já estão agrupadas na tabela aos pares, tá? Mas se tu leu o arquivo com fgetS, que é o de string, escreva neste mesmo arquivo com um fputs, tá? Não vai inventar de misturar as funções aí que tu vai se enredar. Então, por exemplo, olhando a tabelinha, tá? A função de escrita, de leitura de caractere e ler um caractere por vez sem quebras de linhas, né? Porque se encontrar uma quebra de linha, ele vai ler isso como um caractere também. É o fgetc, fgetchar, tá? Getc, file getchar. E a de escrita é fputc. Então tu usa essas duas em pares. Não vai misturar com as outras, tá? Bom, se tu quer ler uma string por vez, ler e escrever, né? Strings por vez, tu tem a dupla que tu vai ter é getS, troca o C por S e o fputs. Então, aqui tem a questão das quebras de linha e vai trabalhar mais adiante. Se tu quer ler arquivos numéricos ou de tipos misturados, por exemplo, int, float e char, tudo num arquivo, né, tudo mais mesma linha, eu sugiro que tu use o par fscanf e fprintf, que tem um funcionamento muito parecido com o scanf printf que tu já está acostumado, tá? A quebra de linha aqui é automática, tá? É indicado para leitura de float, int, né, dados misturados. Fread e fwrite são as funções de leitura e escrita para arquivos com permissão binária, né? B lá. Então, nesses arquivos tu não vai utilizar nenhuma das funções dos pares anteriores, tu vai utilizar fread e fwrite. Continuando aqui, o primeiro par que a gente vai ver é o par fgetc e fputc. Bom, para escrever o arquivo é o fputc. Para chamar essa função, tem destaque aqui, fputc char ch, vírgula, o ponteiro de arquivo. Então primeiro tu vai passar qual é o caractere e depois qual é o ponteiro do arquivo para essa função poder funcionar, tá? Bem, nesse exemplinho aqui que tu está vendo do slide, está destacado em negrito aqui a parte que importa, porque abrir e fechar arquivo tu já sabe, tá? A escrita termina quando um caractere EOF, que significa End of File, é encontrado, tá? Então veja, nesse trecho de código, o arquivo, para poder utilizar fputc, ele precisa ser aberto com a permissão, qualquer permissão de escrita, seja ela WA com mais ou não, tá? Então aqui o arquivo foi aberto com a permissão W, enquanto aqui ch igual a getChar for diferente de end of file, tudo que for digitado vai sendo gravado no arquivo, tá? Bom, nesse caso aqui eu não estou usando o retorno de int para nada dessa função, tá? Mas tá ali. Estou chamando a função como se ela retornasse void. E essa função vai escrever neste arquivo dados.txt. Bom,
Para encontrar esse caractere end of file, porque se eu apertar Enter eu não quero que acabe a leitura, né? Eu quero que acabe quando eu vier com um caractere especial. Tem dois jeitos. Ou tu tenta Ctrl Z no teclado, ou tu tenta Ctrl D. Uma dessas duas opções deve funcionar para ler no terminal o end of file. Se não, tu pode escolher um outro caractere qualquer, né? Tu pode colocar aqui X, o próprio Enter, ou qualquer outro caractere para terminar de escrever dados aqui, caracteres que o usuário está digitando no arquivo. Já vou pro terminal, tá? Olhar isso aí. Bom, aí tem a função getC, que é a de leitura, né? Leitura de char. Então a leitura, mesma coisa, vai ser o mesmo print, a mesma estrutura, né? Eu vou abrir aqui o arquivo dados.txt com permissão R. E neste momento eu estou autorizado a utilizar a função fgetC, porque eu abri dados com a permissão R. Testei para ver se o arquivo foi aberto. Enquanto, e aí aqui está sendo colocado dentro aqui do while para ficar curtinho e ficar melhor visualizado no slide. Enquanto a leitura de um caractere, tá? Só passa o fgetC e o ponteiro do arquivo ele retorna o char, tá? Enquanto o caractere que está sendo lido do arquivo for diferente dessa marcação, que é uma constante que existe do próprio sistema do C, e é EOF assim mesmo, tá? Tudo maiúsculo. E quando eu for lendo coisas do arquivo, vai printando tudo que está sendo lido, caractere por caractere. Então, o que foi digitado nesse slide será visualizado nesse slide, né? Se eu rodasse esses dois programas aqui, tá? Então, essas são as funções fputC e fgetC. Vamos para o código agora. Bom, que está no vídeo antigo, né? Tem aqui algumas demonstrações dos pares, né? Você pode ver aqui que eu tenho demonstração do putC getC, do putS getS e printf scanf. Vamos para a primeira demonstração, que é do putC getC. Você vê aqui que já está agrupado em função, né? Tu já sabe função, se tu está aqui, não caiu de paraquedas nesse vídeo, tu já viu os playlists anteriores, não vou precisar te explicar isso. No código que eu forneço na disciplina está até comentado aqui como é que funciona o esquema das permissões, né, para tu não ter que olhar no slide. E aqui está a demonstração, código muito parecido com o do slide. Tá? O que tem na demo? Tem um ponteirinho de arquivo, um char ch sendo declarado, e aqui a mesma coisa. Ó. Primeiro vai abrir o arquivo one, permissão de escrita. Se não der para abrir o arquivo, dá erro 1 para eu saber que é o primeiro if. Aquele while, procurando este caractere especial EOF e inserindo no arquivo tudo que eu digitar. Vai fechar o arquivo, depois que fechou o arquivo one, eu posso reabri-lo com outra permissão, dentro da mesma função, sim, por que não? Tá? Então eu fechei o arquivo, mas para abrir o arquivo de novo tem que fechar. Permissão de escrita neste arquivo novamente, o mesmo. Erro 2 para eu saber se caiu aqui, eu saber que o erro é no segunda parte da função. E aqui o mesmo while do slide, tá? Para ler o que eu digitei no laço anterior. E simplesmente printar na tela o que eu digitei. Vamos rodar e ver como é que fica. Mas antes vamos preparar o código aqui, né, no main. Deixa eu apagar aqui essas outras coisas. Tá? Lá no diretório aula, eu tenho lá o one. Eu vou entrar nesse diretório aula para apagar o one, né? Então eu apaguei tudo dentro do diretório aula. Estou voltando. Tá? O diretório aula ainda existe, mas está vazio. E eu vou ter que
limpar tudo aqui do programa antigo, make clean, make prog para fazer compilar um novo programa e ponto barra prog para executar. Bom, executei o programa. Agora eu vou ficar digitando coisas, tá? Digitando coisas aleatórias. Enter. Programação, enter. Estruturada. Enter. Vou dar um Ctrl Z. Não era Ctrl Z. Vou tentar de novo. Digitando coisas aleatórias. Enter. Programação. Enter. Estruturada. Enter. Ctrl D. Ah, no meu é Ctrl D. No meu computador. Aí tu vê aí, varia o Windows, Linux, tá? Então aqui, tudo que eu digitei escreveu. Mas será que no arquivo realmente eu tenho digitando coisas aleatórias, programação estruturada? Exatamente assim? A gente pode ver. SUBL é para abrir o Sublime, que é o editor que eu estou usando. Aula. one.txt. Afinal de contas, as operações todas ocorrem neste arquivo one.txt. Então veja que coisa linda aqui, ó. Digitando coisas aleatórias, programação estruturada, que é exatamente o que eu digitei, veio parar do arquivo. Então eu escrevi neste arquivo que não existia, li e mostrei no printf aqui via fputC e fgetC, tá? Eu vou deixar o arquivo aberto aqui. Antes de encerrar o vídeo, vou rodar mais uma vez esse programa para te ver como é que funciona a permissão W, para te ver como vai ser apagado daqui do meu arquivo original, porque a permissão W ela sobrescreve as coisas, né? Então tem que ter um pouquinho de cuidado na hora de utilizar. Ponto barra prog teste de escrita. Vou apertar Ctrl D. Ó, teste de escrita. Eu não dei Enter e o arquivo está sem. É uma linha só, teste de escrita. Mostrou aqui no cantinho, teste de escrita, teste de escrita. Como eu não dei Enter, ele fez tudo uma linha. E veja, sobrescreveu. Isso aqui que eu tinha digitado antes, ó, as coisas aleatórias, programação estruturada, já foi, entendeu? Sobrescreveu. Então a permissão W tem essa característica, tá? Veja que se eu mudar aqui da permissão W e colocar a permissão A, make prog, tá? Troquei a permissão, vou aqui olhar o arquivo aqui, ponto barra prog, vou dar um enter, 2 enters e ver se adicionou alguma coisa. Ctrl D. Ó, tá aqui o arquivo sendo transformado ao vivo para ti. Então o arquivo ONE está aberto. Com a permissão W sobrescreveu e com a permissão A colocou ao final. O que eu tinha escrito isso antes se manteve, tá? Então, dependendo do problema, permissão W, permissão A, você vai ter... Podia até ser outro vídeo, né? Mas enfim, coloquei tudo dentro desse. Que, né? Sei lá. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo a gente vai ver o próximo par de funções, que é fgetS e fputS. Depois as duas últimas, printf e scanf. Muito obrigado.